E aí, pessoal, beleza? Dando continuidade à sequência das nossas aulas, a gente já falou sobre duas grandezas nas aulas anteriores. A gente já falou sobre corrente elétrica e já falou sobre tensão elétrica. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a resistência elétrica. Então, para a gente saber se um material ele tem uma alta resistência ou uma baixa resistência elétrica, vai depender de como os átomos dentro desse, como os elétrons dos átomos, na verdade, dentro desse material se comportam. Então, lembra da corrente elétrica? O que era corrente elétrica? Era o movimento ordenado dos elétrons dentro de um condutor. Então, recapitulando rapidinho, o que importa para a gente dentro da eletricidade? Os elétrons livres de um átomo. Então, o material ele é formado por vários átomos que possuem os elétrons livres. Esses elétrons livres, eles ficam se movimentando, cada um em torno do seu núcleo, de uma forma desordenada, ou seja, um não se relaciona com o outro. Cada um está movimentando lá individualmente, referente ao seu núcleo, né? Como o núcleo estiver direcionando. E daí, quando a gente aplica uma diferença de potencial nas extremidades desse condutor, uma tensão elétrica, né? Uma DDP, o que vai acontecer? Esses elétrons livres, eles vão continuar movimentando, só que agora de uma maneira ordenada, tá? Então, o que acontece com cargas de sinais opostos? Positivo na alimentação, na DDP que eu coloquei, e negativo. Positivo com o negativo dos elétrons livres são cargas opostas, elas se atraem. Então, o movimento desses elétrons livres vai ser nesse sentido. E olhando pelo outro lado, o sentido obviamente vai ser o mesmo. Eu coloquei uma alimentação negativa, a carga é negativa, cargas de mesmo sinal se repelem, então a tendência é também para a esquerda. Então, eu tenho todos esses elétrons que estavam livres e girando de uma maneira desordenada, agora eles vão ficar se movimentando de uma maneira ordenada, sempre do negativo para o positivo, e aí, a esse movimento a gente dá o nome de corrente elétrica. Só que em alguns materiais, esses elétrons livres, eles são mais fáceis, é mais fácil de serem movimentados, é mais fácil da gente mexer com eles. Em alguns materiais, é mais difícil a gente mexer com esses elétrons livres, a gente conseguir movimentar esses elétrons livres. Então, é daí que a gente começa a tirar o sentido da resistência. Resistência significa dificuldade. Então, em alguns materiais vai ser mais fácil a gente movimentar esses elétrons livres, em outros materiais vai ser mais difícil a gente movimentar. Então, se eles se deslocam com facilidade, a gente fala que a resistência, ou seja, a dificuldade que o material coloca, é pequena. Então, se o deslocamento é com facilidade dos elétrons, é fácil. A gente fala que esse material tem uma baixa resistência elétrica. Ele provoca pouca dificuldade na hora desses elétrons se movimentarem. Agora, se eles se deslocam com dificuldade, então se o deslocamento desses elétrons livres é mais difícil, a gente fala que esse material apresenta uma grande ou uma alta resistência elétrica.
E essa resistência, ela gera o que pra gente na prática? É a resistência que vai gerar o calor, se for algum equipamento elétrico que me forneça calor, no caso do chuveiro elétrico, um ferro elétrico, um secador, por exemplo. No caso da lâmpada, essa resistência vai me gerar energia luminosa. Então, o que eu vou obter de resultado da circulação dessa corrente elétrica vai depender desse movimento, se vai ser mais fácil ou mais difícil, se o material vai me causar pouca ou se ele vai me causar muita resistência na hora da circulação dos elétrons. A gente chega então ao resumo da definição, né, que resistência elétrica é a dificuldade que um material apresenta na passagem de corrente elétrica. A representação em fórmulas da resistência elétrica pra gente é o R. A unidade de medida é dada em ohms, pela letra grega ohm. E existem os seus múltiplos e submúltiplos. Então, da mesma forma que na corrente e na tensão, a gente tem a unidade padrão, no caso da resistência o ohm. Então, eu vou variar isso miliohms, micro-ohms, ou variar para mais a unidade de medida mega-ohms, quilo-ohms. Então, existem as mesmas variações, tá ok? Então, a gente termina a aula de resistência elétrica. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, por favor. E se esse vídeo ajudou de alguma forma, ajuda a crescer o canal, compartilha, deixa um like, tá joia? Obrigada e até a próxima aula!